Esse homem acordou falando outra língua. Em 2012, Michael Boatwright foi encontrado inconsciente em um motel em Palm Springs, na Califórnia. Estava sozinho, com documentos em nome de Michael Thomas Boatwright, mas quando recobrou sua consciência no hospital, não lembrava absolutamente nada sobre a sua vida. Nada. O mais estranho é que ele só falava sueco. Mesmo vivendo nos Estados Unidos, com documentos americanos, Michael só conseguia se comunicar em sueco, uma língua que supostamente não falava antes. Ele dizia que se chamava Johan Ek e negava qualquer relação com o nome que constava em seus documentos. Quando os médicos perguntavam o que havia acontecido, ele respondia com frases como: "Eu sou Johan. Eu não sou esse homem que vocês estão dizendo." Estava confuso, mas convicto. A equipe médica achou que fosse um caso de amnésia dissociativa. Isso acontece quando, por causa de um trauma psicológico intenso, o cérebro de uma pessoa bloqueia memórias da sua própria identidade. Só que no caso de Michael ou Johan, isso veio com um bônus completamente fora da curva. Ele também parecia ter esquecido a própria língua materna, o inglês, e adotado uma nova, o sueco. Com o tempo, os médicos tentaram investigar a fundo o que havia acontecido com ele. Fizeram exames neurológicos, psicológicos, vasculharam sua vida anterior e descobriram detalhes bem curiosos. Michael havia servido à Marinha nos anos 70 nos Estados Unidos, tinha viajado por vários países, inclusive pela Suécia, onde viveu por um período, se casou e teve um filho. Ou seja, ele já tinha tido contato com o idioma sueco anos antes. Mesmo assim, o caso continuava bizarro, porque Michael não apenas falava sueco, ele se recusava a falar inglês, mesmo quando confrontado com o seu passado americano. Era como se ele tivesse nascido de novo, mas com outra nacionalidade, com outro cérebro. Durante a investigação, descobriram que ele já tinha um histórico de problemas psicológicos, tinha vivido de uma forma isolada, mudado de cidade várias vezes e parecia ter dificuldade de manter uma relação estável. Tudo isso podia ter contribuído para o colapso mental que o levou ao coma temporário e o surgimento de uma nova identidade. O caso chamou a atenção do mundo inteiro, psicólogos, linguistas, jornalistas, todo mundo queria entender como o homem podia simplesmente trocar de idioma e esquecer de quem era. Havia quem pensasse que ele estava fingindo, outros diziam que aquilo era um mecanismo de defesa do cérebro para escapar de uma vida cheia de sofrimento, como se Johan Ek fosse uma versão idealizada de quem ele gostaria de ser. O mais curioso é que ele parecia absolutamente confortável com a nova identidade, era calmo, educado, gostava de falar sobre cultura sueca e respondia com paciência às perguntas dos jornalistas. Não demonstrava nenhum interesse em voltar a ser Michael Boatwright. Para ele, Michael era outra pessoa. Durante meses, Michael ou Johan viveu em hospitais e abrigos assistenciais, sendo monitorado por médicos. Como não tinha familiares próximos dos Estados Unidos, acabou virando uma espécie de paciente do Estado. Houve tentativas de contato com seu filho na Suécia, mas a relação parecia distante. Então, depois de algum tempo, ele desapareceu da mídia, ninguém mais falou sobre ele, seu nome foi sumido dos noticiários e o caso ficou sem um desfecho claro. A última informação é que ele foi transferido para um abrigo especializado, onde continuaria o tratamento. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse homem. Há teorias dizendo que ele realmente teve um surto dissociativo, outras afirmam que foi uma tentativa de recomeçar a vida com outra identidade, deixando para trás um passado de sofrimento. O certo é que Michael Boatwright acordou um dia em uma cama de hospital e simplesmente decidiu ser outra pessoa.